né? E segundo o professor da URGS e presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma Civil da OAB-RS, o professor Bruno Miragem, as alterações propostas no texto vão ter influência no mundo empresarial. Essa matéria nos chega através da Rádio Agerte com Eduardo Lienz. A reforma do Código Civil e seus reflexos nas empresas foi o tema do meeting jurídico da Federação. Um dos palestrantes foi o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil da OAB-RS e professor da URGS, Bruno Miragem. O que altera a reforma para o setor produtivo, professor Bruno Miragem? O que altera a reforma do Código Civil para o setor produtivo? São vários. O anteprojeto, né, que é o que nós temos hoje, que ainda vai ser apresentado no Congresso, traz muitas alterações, né? Desde toda uma regulação, por exemplo, na parte digital, né, contratos eletrônicos, contratos pela internet, responsabilidade pelo uso de tecnologias, né? E no tocante especificamente à disciplina da empresa, né, uma série de regras novas para os contratos empresariais, respeitando especialmente um tratamento de igualdade, né? E, portanto, não permitindo proteções que às vezes desequilibram, né, aquilo que é da lógica da atividade empresarial, da atividade produtiva, que é a livre iniciativa, a liberdade de conformar os seus contratos e respeitar aquilo que foi contratado. Ao mesmo tempo, há uma série de regras que simplificam a atividade empresarial, por exemplo, tirando alguns tipos empresariais que hoje não são mais usados, né? Trabalhando com uma simplificação, por exemplo, dos registros empresariais, que é uma coisa importante, trazendo princípios novos que respeitam também a livre iniciativa, né? Ajustando alguns contratos que não tinham um tratamento tão adequado no código anterior, por exemplo, contrato de distribuição comercial, que é um contrato muito importante, né, que a gente tem ainda hoje no código, né, uma certa confusão entre contrato de distribuição e de agência. Isso melhora, né? Então há vários pontos, né, que vão passar a ser discutidos mais intensamente assim que o anteprojeto for apresentado como projeto de lei no Senado Federal. A legislação vai ser atualizada aos novos tempos? Sim, esse é o espírito, né? Essa, digamos assim, foi a finalidade da Constituição da Comissão de Juristas e é o que permeia, vamos dizer assim, esse texto. É uma atualização ao mundo digital, mas também esse dinamismo cada vez maior que nós temos na atividade econômica e social. Claro, a gente tem que sempre estar atento a alguns riscos, né? Que são riscos exatamente dos custos que essas transformações podem ter, inclusive para as empresas, né, de adaptação. Esses custos não podem superar, né, as vantagens disso ao longo do tempo. Mas a ideia central é de adaptação, né, e de modernização de uma legislação que em parte é do século XIX, em parte é da primeira metade do século XX, né, ainda que tenha vindo com o Código Civil atual de 2002, mas o texto original é lá de trás, né? Então hoje essa adaptação vai no sentido de trazer a legislação para os tempos atuais, vamos dizer assim. Doutor Bruno Miragem, o senhor acredita que com essa nova legislação os casos de judicialização vão diminuir? Eu acho que esta é a intenção, indiscutivelmente é a intenção. Agora, nós vamos ter que ter um cuidado, e o setor produtivo vai ter que estar muito próximo disso, no sentido de não permitir com que as novas regras, também elas, né, embora com a intenção de simplificar e tornar mais claro, também não permitam discussões ou interpretações diferentes que acabam levando também ao judiciário. Eu acho que quanto mais clara a linguagem, melhor para a gente evitar a judicialização. Para isso, né, eu tenho recomendado e tenho sugerido, né, um acompanhamento muito próximo de todos os envolvidos do setor produtivo, das federações, dos órgãos, das entidades todas representativas, para, digamos assim, fazer até ajustes pontuais no texto, porque ele merece ajustes pontuais. Ele foi um texto feito com alguma velocidade, foram 6 meses de trabalho, vamos dizer assim, que num projeto de código não é muito, né? E que agora na tramitação me parece vai ter que ter algum ajuste para exatamente se chegar a esse resultado, que é diminuir e não aumentar a judicialização, especialmente em matéria de contratos. O senhor acredita que em 2025 esse assunto será resolvido no Congresso? Não, eu acho que em 2025 ele começa a tramitar, né? Os projetos de código desse tamanho, embora seja uma reforma, não é um código novo, eles normalmente até hoje tramitam alguns anos, né? Claro, temos exemplos antigos, o código vigente, que é de 2002,
foi proposto no Congresso Nacional em 1973, portanto 30 anos aí quase. Tá? Hoje não, hoje claro, o processo legislativo é muito mais dinâmico, muito mais rápido, mas eu não entendo que isso vá ser aprovado assim em 6 meses, 1 ano. Acho que é uma discussão talvez para os próximos anos, 1, 2, 3 anos, assim, numa perspectiva otimista, mas realista também, de como anda o nosso processo legislativo brasileiro. O importante é produzir uma boa legislação. Sem dúvida, uma legislação que modernize, né, que tire obstáculos, que tire amarras, que em alguns setores, como os setores na atividade econômica, retire obstáculos que não têm uma finalidade muito identificada com os tempos de hoje, né, e destrave, né, no caso da atividade empresarial, destrave o mais possível, né, e tire formalidades que não atendem, vamos dizer assim, mais questões úteis, vamos dizer assim, para a sociedade. Quais as outras implicações possíveis com a mudança na reforma do Código Civil? Temos várias, né? Porque na verdade o Código ele trata a rigor da vida cotidiana do homem comum. Quer dizer, então, nós temos, por exemplo, no direito de família, uma série de questões que podem impactar nas empresas, a questão do regime de bens, né, da sucessão, né, sucessão por morte, empresário, né, que vem a falecer, e a sucessão da empresa, são regras que hoje se estabelecem também. Nós temos em matéria de contratos uma série de regras, não só para os contratos empresariais, mas também para outros contratos que não necessariamente envolvam diretamente empresas, mas que repercutem na atividade empresarial, a tutela da propriedade, né? Quer dizer, os direitos de propriedade, os direitos reais, né? E a proteção desses direitos e da posse, que também é um elemento importante para a atividade econômica, a tutela dos chamados direitos da personalidade, né? Que nós temos hoje no Código, mas de forma muito acanhada, né? Que são os direitos à vida, à honra, à intimidade, vida privada, integridade física das pessoas, que gera responsabilização, né? As regras sobre responsabilidade são profundamente alteradas, né, gerando situações de responsabilidade por indenizações, né, que vão ser devidas por os causadores de dano num regime, dá para se dizer até mais grave. Vou dar um exemplo, assim, depois vocês percebam, né? Hoje a gente tem uma regra no Código, que é a regra matriz. A indenização se mede pela extensão do dano. O valor de uma indenização é o valor do dano que ela deu causa. Com as regras que estão sendo propostas nessa matéria, se vai admitir que, além do valor do dano, em muitas situações, seja exigido de quem causou o dano não só aquilo que ele fez a vítima perder, mas também aquilo que ele ganhou com o cometimento do dano. Então vai a indenização para além do próprio dano. Isto é uma mudança muito significativa e que vai merecer uma discussão e, digamos, uma reflexão, não só no Congresso, mas de todos os envolvidos, muito grande, porque é uma mudança do sistema e da ideia que a gente tem de indenização e de responsabilidade por danos. Ouvimos o professor da URGS, Bruno Miragem, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil da OBRS. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo, obrigado pelas suas informações. Esse tema é muito relevante, isso vai impactar na vida de todo mundo. Você viu aí o professor falando, né? E é claro que a gente tem que estar acompanhando, estar atento, torcendo para que quem está atuando nessa reforma civil atue da forma mais responsável e abrangente possível, né? A gente sabe que isso é necessário, é importante, se cobra muito, mas tomara seja muito bem feito. Bom, 9h35, à medida que a gente for tendo informações, a gente vai repassando para você através da programação aqui da sua Rádio Tupã. 9h35,